Gente, nos últimos dias nós temos visto uma grande bagunça dentro das igrejas, aonde alguns pastores tentam assumir a liderança da igreja ou tentam usurpar os bens da igreja que foi comprado com os dízimos dos fiéis. A exemplo disso nós vemos lá no Maranhão, em Imperatriz, onde o pastor Cavalcante acabou se desligando da comadesma de forma arbitrária, conforme foi publicada uma nota através da mesa diretora da Comadesma, e acabaram então basicamente tirando o pastor da presidência. Aqui em São Paulo nós vemos também a Assembleia de Deus de Santo André. Depois que o pastor Silas Josué faleceu, há então ali instaurada já uma disputa pela presidência da igreja. Alguns fiéis estão alegando que logo que o pastor Silas descobriu que estava com um câncer, ele foi e mudou o estatuto da igreja, que foi assinado durante um culto de Santa Ceia, também de forma arbitrária. Ele colocou o seu genro como sucessor, o pastor Leandro, e até então vem acontecendo várias badernas dentro da igreja, inclusive nesse último domingo o pastor não conseguiu realizar o culto, porque os fiéis não aceitaram o culto com ele, e ele acabou separando um pequeno grupo para ir num pequeno salão adjacente ao templo, onde se reuniu com alguns fiéis e fez um culto, e outro pastor assumiu a nave principal para realizar o culto. Não precisa nem falar do caso da igreja Bola de Neve, onde existe ali então a briga entre Denise Seixas e a Bola de Neve. Alguns falam que Denise Seixas teria assumido o papel de não assumir a presidência mediante assinatura de um documento e um valor de 300 mil reais. Mas agora ela luta na justiça para reaver sim a presidência. Inclusive já foi decidido pela justiça que ela vai assumir interinamente, e isso já deve ter acontecido. Mas isso não acontece só nas Assembleias de Deus ou na Bola de Neve. Acontece também dentro da Igreja Metodista. O pastor Jefferson Brandão veio justamente a público falar que o pastor Samuel Belo está tomando os bens da igreja, a qual foi construído com o dinheiro dos dízimos dos fiéis. Inclusive tem alguns templos fechados e fiéis estão espalhados como ovelhas desgarradas. E ele conta também que vai haver uma assembleia para poder resolver essa questão aí. Então vocês acompanhem essa denúncia a partir de agora do pastor Jefferson Brandão a respeito da Metodista em Cabo Frio e Metodista Betel, que são as igrejas que estão sendo atingidas aí pelo pastor Samuel Belo. Olá, meus irmãos queridos que eram e são membros do Ministério ID, ou Pro-ID de Cabo Frio, e também para os membros da Metodista Betel, que tinha até alguns dias atrás o pastor Harrison Marcos como pastor. O ID foi fechado, né? Ou está em situação muito complicada, como a comunidade aqui de Cabo Frio sabe muito bem, tá? E está hoje passando por uma questão criminal, tendo um boletim de ocorrência sendo lavrado dia 10 de janeiro por falsidade ideológica e apropriação de bens pelo pastor Samuel Belo. Isso ainda vai ser foco de investigação. Mas, corroborando com isso, né, existe um chamamento a uma assembleia agora no dia 30 de janeiro, no Hotel Green, aqui em Cabo Frio, onde um conselho de pastores do ID, né, que ou está fechado ou não está, mas os membros aí perduram espalhados por várias igrejas. E dentro desse chamamento eles vão discutir a falta de transparência na gestão financeira, né, pelo pastor Samuel Belo, a retomada do projeto ID. Bom, para mim isso é uma boa notícia. Também vão verificar a utilização do prédio para fins pessoais por parte do pastor Samuel Belo, né? Igreja que tem dono é um problema, né? Os irmãos contribuem, mas não necessariamente isso é utilizado. Olha que está no boletim de ocorrência e está no chamamento, né? A questão da transparência e também a utilização de bens das igrejas que pertencem aos membros ou deveriam pertencer para fins pessoais.
Vão falar também dessa alienação desses bens, né, de forma não necessariamente correta, tá? E quais são os bens dessa igreja, né? A princípio, o patrimônio é um galpão, a casa anexa ao galpão, que é a Provid, uma escola, tomara que esteja funcionando, uma casa no Sana, 2 casas na Bahia, um terreno ao lado da escola, um sítio em São Vicente, ônibus, van e carro. Então, os ex-membros ou membros têm o direito de saber, porque eles que compraram. E hoje existe essa acusação, tá, em boletim de ocorrência e no chamamento, né, que vão discutir isso, tá, nesse problema da utilização dos recursos da igreja para fins pessoais, inclusive com o cartão corporativo da igreja. Tá? E na contramão disso, né, o pastor Harrison Marcos saiu da Metodista Betel e parece que vai começar a se reunir no prédio que era do Proid. Isso me causa estranheza. Por quê? Se vão discutir numa reunião no dia 30 o retorno do ID, do projeto ID, como que um pastor que saiu agora de uma igreja vai ocupar esse espaço? E pelas palavras dele próprio, ele não tem nada a ver com o pastor Samuel Belo. Ora, é alugado? De quem ele alugou? É cedido? Quem cedeu para ele? Precisa-se de respostas. Os membros, ex-membros, né? Porque às vezes as igrejas que têm donos falam assim, quando é ex-membro não tem direito. Tem sim, porque você que pagou. Então, ex-membros do ID, vocês têm direito sim a cobrar, porque esses bens vocês que compraram para utilização de um ou alguns. Então, eu tenho esses documentos, tá? Que se o pastor Samuel Belo quiser entrar na justiça contra mim, não tem problema, não precisa demorar a citação, pode me avisar que eu já me dou como citado e vou lá, tá, para responder, porque eu tenho todos os documentos, ok? Então vamos continuar vigilantes. Membros, vocês não têm que sair da instituição que comete esse tipo de problema ou de abusos, você tem que confrontar. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é imaculada. Onde tem homens, tem problemas. Mas se você não idolatrar esses pastores e confrontar no amor, porque você tem direito a isso, as coisas vão melhorar. Não esqueça disso. Olá, irmãos, ex-membros e membros do Projeto ID de Cabo Frio. Após uma grande pressão popular, o ex-pastor da Metodista Betel não vai mais utilizar o galpão que é de propriedade de você, membro do Projeto ID, ou ex-membro que era dizimista e ofertante. Estou recebendo denúncias de fazer o maligno ficar constrangido sobre o que acontecia no Projeto ID, via alguns líderes, não falam só do pastor principal, também de alguns líderes. Vários ex-membros já estão me procurando para entrar com ações criminais e indenizatórias contra esses líderes. Eu ainda estou analisando, admite prova em contrário, claro, mas existe um padrão. O padrão está ali, né? E baseado no que eu tenho visto em várias igrejas, né, a fumaça do bom direito existe nas declarações desses ex-membros. Então a gente está vigilante. Outro ponto, estão me perguntando sobre os bens. A única certeza que eu tenho é que não vão ficar com o pastor Samuel. Eu já estou juntando, a pedido desses ex-membros, documentos de propriedade para que, né, parece que vai haver uma assembleia no dia 30, está sendo convocado. A legalidade dela ou não, eu não sei. Isso ainda eu vou verificar. Mas se for uma assembleia legítima, de pessoas legítimas, a convocar essa reunião, mesmo que os membros podem convocar a reunião, para decidir o que fazer.
primeira opção, que eu entendo a mais viável, é que volte o projeto de uma forma diferente, sem um messias, sem um grande líder, sem aquele pastor que você idolatra, tá? Que a idolatria a pastores é a raiz de todo o mal. Porque aí ele se sente o único ungido de Deus e ele não é. Todos nós somos ungidos de Deus. Ele está ali só num momento, em um emprego, de uma posição de pastor, organizando o trabalho e não achando que é um escolhido de Deus para manipular e mexer na vida de todo mundo. Ele não é. E se você acha que é, pare. Porque você é responsável também por tudo isso que está acontecendo, baseado na idolatria. Idolatria só a Deus e só a Ele. Você, membro e ex-membro do Projeto ID, dava sim a sua contribuição, o seu dízimo para Deus, mas não necessariamente era usado para esse fim. Por isso que esse Projeto ID tem tantos bens que a gente não sabe a utilização. Do coletivo não é. Então, quem está se utilizando desses bens? Tal qual já iria se começar um projeto novo lá, sem ninguém ao menos saber o que estava acontecendo. Tal qual o pastor, ex-pastor da Metodista, recuou. Então, pessoal, eu estou analisando, muitos estão me pedindo para advogar em relação a essa questão dos bens. Eu estou analisando para que a gente, ou restabeleça o ministério, que eu acho que é o ideal, voltando a falar, ou se não, para que se liquide os bens, e que se devolva aos seus donos, ex-membros do PROID.